de crescimento que eu venho a dar aqui, a prova passa por um algebrismo. Tá? Eu tenho que fazer manipulação algébrica para provar se é estritamente crescente e se é estritamente decrescente, que é o que interessa, tá? É o estritamente. Mas eu preciso de um critério suficiente para ser estritamente crescente ou ser estritamente decrescente que não envolva manipulação algébrica. Só olhar e dizer, por causa disso ela vai ser estritamente crescente ou vai ser estritamente crescente. E que é o teste da derivada primeira. Tá? Aí eu vou apagar tudo isso aqui e vou colocar o teste da derivada primeira. Tá? Que é esse teste aqui. Deixa eu apagar aqui também. Por quê? Porque não é o gráfico, não é o conhecimento do gráfico que te dirá onde a função é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Não, é o contrário. É o conhecimento de crescimento da função que vai te permitir esboçar o gráfico. A lógica não é a lógica como, não, eu esboço o gráfico, eu sei onde a função é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Não é por aí. É o crescimento, a informação de crescimento que vai te permitir esboçar o gráfico. Aí tem essa proposição aqui, ó. É a primeira... Não, aplicações de derivada você já viu. Para achar máximo e mínimo de função contínua em intervalo, que é... Qual foi a primeira aplicação para achar aqui? Qual foi? Aula passada, ainda me lembro. Encontrar máximo e mínimo de função contínua em intervalo que é fechado. Você analisa o quê? Analisa os pontos críticos da função dentro desse intervalo. Tá? Você analisa os pontos críticos da função dentro desse intervalo. Então, vamos lá. Proposição. Proposição é o seguinte, isso é um critério para determinar aonde a função é estritamente crescente, onde ela é estritamente decrescente. Consiste no seguinte, sejam f uma função, tá? E contida em R um intervalo. Antes de eu continuar, eu gostaria de dizer o seguinte, quando você tem, olha para cá, quando você tem um intervalo AB, e eu fizer menção ao seu interior, o interior do intervalo, que é fechado, é o intervalo aberto correspondente. É o que está no meio do intervalo, ou seja, o interior desse intervalo é o interior desse, que é o interior desse, que é o interior desse aqui, ó, que é o próprio, que é o intervalo aberto. Então, quem é o interior do intervalo? É o que está no meio do intervalo. Interior. Palavra bem sugestiva. Entendeu? Então, o interior desse intervalo aqui, quem é? É o mesmo interior desse, que é o interior desse, que é o interior desse, que é o próprio intervalo aberto. Que eu denoto assim, tá? Quem é o interior desse intervalo aqui, ó? Quem é? É o interior desse, que é quem? Que é esse intervalo.
Quem é o interior? Interior, INT. Não é de inteiro, não, é de interior, tá? Quem é o interior do intervalo menos infinito B? Quem é? É o interior do intervalo menos infinito B aberto, que é o intervalo menos infinito B aberto. É o que está no interior. Então, o interior do intervalo, todo mundo já sabe a que eu estou me referindo. E diante disso, tem a seguinte proposição. Seja um f uma função e contida em R um intervalo. Se, primeiro, f é contínua em I. F é diferenciável no interior de I. Você não precisa que a F seja diferenciável em I. Quem é diferenciável em I, por força maior, é diferenciável no interior de I, certo? Entendido? E a derivada primeira da f em x é maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x no interior de I. Se eu tenho essas três, tá? Essas três condições satisfeitas, então a f é crescente em I. Você olha o sinal da derivada. Novamente, é um teorema geométrico, ele é bem intuitivo. Quem é a derivada de uma função num ponto, gente? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. Coeficiente angular positivo, a reta ela está assim ou assim? Assim, subindo. Se for maior que ou igual a zero, ela nunca inclina para baixo, né? Ela sempre ou está assim ou está assim, tá? Então, derivada maior que ou igual a zero, a reta tangente ou é assim, paralela, horizontal, né? Ou é inclinada assim. Aí, se em cada ponto a reta tangente ou é assim, o que é que se espera do gráfico? O gráfico está o quê? Só subindo. Subindo ou permanecendo constante, tá? Se a derivada for positiva, ó, se em vez disso aqui for positivo, qual é a conclusão que você vai chegar? Que ela é estritamente crescente. Bem, eu vou demonstrar para esse caso aqui, usando esse teorema, tá? Tá bom? O que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que demonstrar que essa implicação é verdadeira. Que x maior do que z implica o quê? F de x maior que ou igual a quê? A f de z, quaisquer que sejam x em z no intervalo I. Então, quantificador universal, tá? Então, bem, começa admitindo as hipóteses, tá? Da prova da veracidade desta proposição. Vamos à sua prova. Qual é a prova? Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? São quantas hipóteses? São três hipóteses. Quais são elas? F o quê? Pô, uma fome que eu tô, o cara puxa um sanduíche desse. Se eu atacá-lo, eu não posso, não poderei ser punido. Eu estou saindo de uma convalescência, né? Então, não, tô brincando, não, pode comer direito, quieto aí, seu sanduíche. Cuidado com os colegas do lado, eu não respondo por eles, cara. Admita as hipóteses. Isso é um lanche ou é o almoço?
Pô, o cara acordou há pouco tempo, né? Então, admita as hipóteses, tá? Então, é o seguinte, admitindo as hipóteses, então eu vou pegar dados x e z em i. Se x é maior que z, então, aí eu vou concluir o que, através de ponto disso? Vou concluir que f de x é maior que igual a f de z. Se eu conseguir isso, tá? Agora, como eu vou concluir isso? Bem, então, eu tenho três coisas. Admitindo as hipóteses. Quais são as hipóteses? A f é contínua em i. Ora, se a f é contínua em i, dado xz em i, se o x é maior do que z, eu tenho intervalo fechado zx. Então, primeira coisa, a f é contínua no intervalo fechado zx. Por quê? Porque o intervalo zx está contido em i. X e z estão em i. X é maior do que z. Então, o intervalo fechado zx está dentro de i. I é um intervalo. Tá? Não só isso. A f é diferenciável no interior de i. Então, a f, ela claramente, ela é diferenciável no intervalo zx aberto. Por quê? Porque, que é o pois, né? Pois o intervalo zx aberto está contido aonde? No interior de i. Ora, se esse intervalo está contido em i, o seu interior está contido no interior de i. E é um intervalo. Tá? E é claro que a derivada de f em u é o quê? É maior que ou igual a zero. Qualquer que seja u pertencente ao intervalo zx. Claro, porque eu tenho que a derivada da f em x é maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no interior de i. Então, eu tenho isso aí. O zx está no interior de i, então eu tenho essa desigualdade. Tá? Agora, essas duas primeiras, atentem para essas duas primeiras condições aqui, ó. A f é contínua no intervalo zx fechado. E a f é diferenciável no intervalo zx aberto. Isso diz que eu posso aplicar, ó, olha aqui, ó. Eu posso aplicar o teorema do valor médio ao intervalo zx fechado. Ao que é que diz o teorema do valor médio aplicado ao intervalo zx fechado? Diz o seguinte: daí, pelo teorema do valor médio, eu vou me referir a esse teorema como TVM, teorema do valor médio. Daí, pelo teorema do valor médio, existe o número real C no intervalo aberto zx, tal que f de x menos f de z é igual à derivada da f em c vezes o quê? X menos z. Estou aplicando o teorema com a igual a z e b igual a x. Então está aqui, ó. Existe um c no meio do intervalo fechado zx, portanto, no intervalo aberto zx, tal que isso aqui é o terço igualdade. Agora observe, x menos z é positivo. Por quê? Porque eu estou partindo da hipótese que o x é maior que z. A gente pode ter um intervalo, né? Zx aberto. Então, isso aqui é positivo. E f' de c é o quê? Maior que ou igual a zero. Porque onde é que está o c? C está em zx aberto. E nesse intervalo, todas as derivadas são maiores que ou iguais a zero. Então, qual é a conclusão? Isso aqui é maior que ou igual
a zero. Logo, se isso aqui é maior que ou igual a zero, qual é a conclusão? O f de x é maior que ou igual ao f de z. Então eu mostrei o quê? Eu mostrei que, admitindo as hipóteses, se x é maior do que z em i, então f de x é maior que ou igual a f de z. Isso diz o quê? Isto diz que a f é crescente. Aonde? Em i. Porque, olha, repare, ó, dado x e z em i, se x é maior do que z, necessariamente f de x é maior que f de z. Então, f de x é maior que f de z. Aí eu escrevo, isto diz que a f é o quê, hein? É crescente aonde? Em i. A f é crescente em i. Se fosse, se fosse, em vez de maior que ou igual a zero, menor que ou igual a zero, qual era a conclusão que eu chegava? Se x é maior do que z, então isso aqui é o f' de u. É muito bem, o f' de u é o quê? Menor que ou igual a zero. E aí qual é a conclusão? Isso aqui é, como isso é positivo, isso é menor que ou igual a zero, isso é menor que ou igual a zero. Ou seja, o f de x é menor que ou igual a f de z. Então qual é a conclusão que eu chego? Eu chego que ela é o quê? Decrescente. Decrescente. Então, a conclusão aqui é que ela é, se a derivada é menor que ou igual a zero, a conclusão que eu chego é que ela é decrescente. Agora, se a hipótese for que a derivada é maior que zero em todo x de i, conclusão que eu chego? Eu vou admitindo das hipóteses, se x é maior do que z, eu chego aqui, isso é o quê? Maior que zero para todo u, né? O que é maior do que zero para todo x no interior de i, é maior que zero para todo u aqui. Aí você chega a teorema do valor médio aqui, mas como isso é positivo, e isso é positivo, isso é o quê? Maior do que zero. Ou seja, o f de x será maior que o f de z. Aí qual é a conclusão? É que f é estritamente, rapaz, estritamente crescente em i. Tá? Entendido? Tá? E se for menor que zero aqui? O mesmo procedimento, ele vai dar estritamente decrescente. Estritamente decrescente. Tá certo? Vai dar estritamente decrescente. Então, onde a derivada... Se a derivada aqui é positiva, eu chego que é estritamente crescente. Se a derivada for negativa, é como o colega disse, é o mesmo procedimento, eu chego que ela é estritamente decrescente. E para fechar, se a derivada for igual a zero, qual é a conclusão que eu chego? Ela é constante, porque se a derivada é igual a zero, é menor que igual a zero. Portanto, ela é decrescente. Se é igual a zero, é maior que igual a zero. Então, ela é crescente. E se ela é crescente e decrescente em i, ela é o quê? Constante. Olha o teorema do valor médio. Tá? Tá? Então, vamos deixar na forma, vamos deixar nessa forma aqui, ó, que é ser o quê? Não, vou deixar assim, ó.
maior que zero, que é o que interessa. Se f de x é maior que zero, qualquer que seja x pertencente ao interior de I. A que conclusão eu chego?